Boa noite, pessoal. Meu nome é Júlia. Eu sou a Carol. E esse é o Pode Descomplicar, seu podcast que literalmente descomplica a sua vida civil. No dia de hoje, iremos entrevistar duas acadêmicas da Univinte FUCAP, da disciplina de Direito Civil 2, Obrigações. Vamos conversar um pouco sobre consignação de pagamento, onde o nosso objetivo é explorar e entender melhor os aspectos desse processo. Então, bora descomplicar! Boa noite, pessoal. Meu nome é Victoria. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite, meninas. Boa noite, pessoal. Meu nome é Maria Helena. Eu fico honrada em poder participar desse podcast e conseguir abordar assuntos tão relevantes e que muitas pessoas desconhecem. Então vem com a gente saber um pouquinho mais sobre esses conceitos básicos. O que é consignação em pagamento e quais os tipos? Então, consignação em pagamento é um termo legal que se refere a uma situação em que alguém que possui uma dívida ou obrigação de pagamento decide depositar o valor devido em um local específico, geralmente podendo realizá-lo em um tribunal ou em uma instituição financeira autorizada, substituindo o pagamento diretamente ao credor. Lembrando que pode haver consignação de bens, fundos, garantias, etc. Temos também alguns tipos de consignação, que são a consignação extrajudicial e a judicial. A extrajudicial só serve quando a dívida é em dinheiro. Já a judicial serve para qualquer tipo de obrigação e é a forma que vamos abordar de maneira mais específica nesse podcast. Legal, Vicky. Mas em quais situações a gente consegue estar aplicando essa consignação de pagamento? Tu consegue contar pra gente, Maria? Então, os casos em que são cabíveis a consignação em pagamento, de acordo com o CPC, são estes. Primeiro, o credor não puder ou sem justa causa se recusar a receber ou dar quitação na devida forma. Segundo, não se sabe quem é o credor, ele está ausente. Terceiro, o credor é incapaz de receber. Quarto, o credor está em lins, lugar incerto e não sabido. Quinto, dúvida a quem pagar. Exemplo, quando você deve por uma pessoa, ela vem a falecer e aparece seus filhos dizendo que cada um deve receber. Ou existe dois credores solidários e um diz que é para pagar para ele, outro diz que é para outro. Então você prefere depositar em juízo para então depois eles resolverem a situação entre eles. Ou seja, você joga ali a responsabilidade para eles. E por último, a gente tem o litígio pendente, que o objeto do pagamento ainda é discutido. Tá, mas ambas as partes elas saem beneficiadas? A consignação em pagamento oferece benefícios tanto para o devedor quanto para o credor. Então, Júlia, para o devedor, ela evita possíveis ações judiciais por falta de pagamento, protege contra juros acumulados e pode preservar sua reputação creditícia. Já para o credor, garante que o valor devido seja separado e esteja disponível para retirada quando a disputa for resolvida, evitando a possibilidade de que o devedor não cumpra sua obrigação. Meninas, no início do podcast, vocês comentaram que tem dois tipos de consignação. Maria, tu conseguiria explicar um pouco mais sobre as etapas típicas de um processo judicial? Claro, consigo sim. Na judicial, o devedor ingressa com a ação, ajuiza uma petição inicial explicando para o juiz por que está consignando. Ele vai dizer as causas que foram citadas lá no início, né? Esse pedido vai para o juiz, onde ele vai deferir ou indeferir a consignação. Deferindo o pedido, conta-se o prazo de 5 dias para o depósito, ou dia, hora e local para se entregar a coisa, no caso de bens. Após o depósito, o devedor notifica o credor ou possíveis credores, ou por edital, se não souber quem é o credor, sobre o depósito. Essa notificação pode ocorrer por meio de uma carta formal ou outro meio de comunicação apropriado. Exemplo, uma carta com AR, uma mensagem de texto via rede social contendo os detalhes. Então, ele tem 15 dias para se manifestar, contestar ou não este pagamento, para discordar do valor, dizer que não é ele o credor e depois há a sentença. Tá, e qual é o papel de uma entidade de consignação do processo? Então, atuando como intermediária neutra entre o devedor e o credor. Seu principal objetivo é garantir a imparcialidade e a transparência no tratamento do pagamento em consignação, especialmente em situações em que há disputas ou incertezas. São recepções e depósitos, registro e comunicação, notificação ao credor, armazenamento de dados e expedição de relatórios para ambas as partes se necessário. E falando um pouquinho sobre os aspectos legais, qual é a diferença entre os tipos de dívidas ou setores?
Então, Carol, existem setores regulamentados, como serviços financeiros, saúde e aluguel de propriedades. Podem ter regulamentações específicas que afetam a consignação de pagamento. Por exemplo, em contrato de aluguel, pode haver regulamentações específicas sobre como os depósitos de segurança devem ser tratados. Em questões tributárias, as regulamentações de consignação podem estar sujeitas a leis fiscais específicas que afetam a maneira como os valores são depositados e liberados. Dívidas trabalhistas. Nos casos de dívidas relacionadas a salários ou compensações trabalhistas, podem existir regulamentações específicas para proteger os direitos dos funcionários. E como a segurança das informações são tratadas na consignação de pagamento? Júlia, essa pergunta é um pouco mais complexa. O acesso restrito às informações, somente as partes envolvidas vão ter acesso, que vai fazer parte da documentação segura, por exemplo, a carta com AR, a proteção cibernética contra possíveis invasões cibernéticas. Maria, tu consegue compartilhar com a gente um exemplo de uma situação em que tu precisou usar consignação de pagamento? Menina, eu tenho uma bem recente que aconteceu na minha casa. A gente decidiu fazer uma obra para reformar o banheiro do apartamento. Celebrei um contrato com o pedreiro, onde ficou acordado que seriam prestados os devidos serviços, também indicando o local e data onde seriam prestados esse serviço. A quantia acordada e cobrada, como demonstra o contrato, era um valor X. Realizei o pagamento de uma entrada no valor Y e, ao tentar realizar o pagamento do valor restante após a finalização do serviço, recebi a negativa por parte dele, que informou o aumento do valor, alegando que os materiais utilizados na prestação do serviço haviam sofrido aumento após o início da execução do serviço. Eu tentei realizar diversas vezes o pagamento do valor restante, contudo não tive êxito. Por esse motivo não vi outra alternativa, senão buscar os meios judiciais para a resolução da situação. E qual é o conselho que você daria para alguém que vai usar a consignação de pagamento pela primeira vez, Vicky? O conselho que eu daria seria entender bem a situação. Primeiro, consultar um advogado, ter toda a situação documentada, como provas, vídeos, fotos, além de escolher bem a entidade de consignação, entre outros. Lembrando que entidades podem ser tribunais, instituições financeiras, agências governamentais. Tá, meninas, vamos aproveitar o papo e vamos falar um pouquinho de futuro. Vocês acham que, assim, futuramente dá pra gente continuar utilizando essa consignação? Ainda vai existir? Olha, eu acho que sim. É provável que a consignação de pagamento continue a existir no futuro, pois é uma abordagem legal e eficaz para resolver disputas e questões relacionadas a pagamentos e obrigações. A necessidade de resolver controvérsias de forma justa e eficiente permanecerá uma preocupação em muitas áreas, como comércio, contrato, setor financeiro e até mesmo em transações online. A gente também tem que considerar que é possível que a forma como a consignação de pagamento é realizada possa evoluir com o avanço da tecnologia e das práticas comerciais. Existe alguma tecnologia ou inovação que você acredita que mudará a consignação de pagamento? Pensando assim nas gerações futuras e no desenvolvimento da sociedade. Olha, Júlia, eu acho que o blockchain e os contratos inteligentes. Porque primeiro que a tecnologia blockchain, ela pode ser usada para criar contratos inteligentes, que são contratos digitais autoexecutáveis e autoaplicáveis. E também inclui a digitalização de documentos, inteligência virtual e vários outros métodos que agilizam o processo. Legal, meninas. A gente abordou vários assuntos, experiências, o âmbito jurídico, algumas visões sobre o futuro, mas sobre esse processo de pagamento em consignação, tem alguma consequência? Sim, a consignação em pagamento busca como consequência afastar os efeitos da inadimplência por parte do devedor. Dessa forma, o depósito consignado irá afastar a mora e os juros, no caso de pagamento de quantia certa, e afastará a mora e o risco de parecimento, no caso da obrigação de dar coisa. Bom, meninas, para concluir o nosso podcast, eu gostaria de saber se tem alguma informação adicional que vocês gostariam de compartilhar com a gente, algum tópico, algo do tipo. Acho que como informação adicional, eu acho que a gente poderia trazer que a consignação de pagamento é uma ferramenta muito valiosa para resolver disputas e questões relacionadas a pagamentos e obrigações, justamente porque ela promove a justiça e a resolução eficaz dos problemas. E fora que existem vários aspectos importantes em relação ao processo e principalmente a transparência e a segurança.
Então, gente, a gente agradece novamente às alunas por compartilharem seu conhecimento e experiência sobre a consignação de pagamento. Obrigado também você, ouvinte do Pode Descomplicar, por ter permanecido conosco durante todo esse tempo. Até logo, meninas! Descomplicado!